Boa tarde, pessoal do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula. Na última aula a gente corrigiu as atividades, mas a gente já fez uma revisão, né, do início do assunto, né, dessa unidade, né, que fala aí sobre Roma, tá? A gente já viu, no caso, os povos, né, que habitavam aí a região, né, do qual surgiu Roma, que eram os povos italiotas. Claro, tinha outras, depois surgiu outros povos, né, os etruscos também participaram, né, tinham um contato naquela região, os cartagineses também, entre outros, tá? A gente viu toda a história, né, da fundação de Roma, né, a história científica, a história mitológica, tá certo? A questão de Rômulo e Remo, tá? A gente viu tudo isso, tá? E a gente viu também, né, que esse período que a gente estudou, né, da fundação de Roma, do Reino de Roma, seria, no caso, a monarquia romana, tá? E com o fim dessa monarquia romana vai surgir aí a República Romana, tá? Que vai, claro, influenciar, por isso que é importante, né, estudarmos, né, a cultura, né, a questão política, a economia romana, tá? E com base nesse nome República, a gente podemos perceber a influência, né, desse conceito de república para as repúblicas futuras, né, até hoje na nossa atualidade, certo? E aí, como se deu, como surgiu, como se originou a República Romana, tá? E claro também como no caso, como acabou, né, a monarquia romana. No caso, a monarquia, no caso, teria um rei. Na república, no caso, ia ter aí, no caso, governantes. Tá certo? Então, vamos ver aí, retomar alguns conceitos. Não sei se vocês se lembram, mas a gente discutiu que no fim da monarquia romana, tá, vamos ter ali alguns reis que vão ser de origem etrusca. Lembram que os etruscos acabam dominando Roma, né, o reino de Roma, e eles acabam influenciando muito. Eles vão construir estradas, vão construir aquedutos, tá? Eles vão ter uma participação muito importante nessa questão do desenvolvimento de Roma, tá? Politicamente, comercialmente, economicamente, tá? E aí, o último rei, né, dos etruscos vai se chamar aí o Tarquínio o Soberbo, tá? E Tarquínio o Soberbo, ele queria governar com poderes ilimitados. Eu não sei se eu falei para vocês, mas o Senado romano ele era muito forte, né? Ele tinha muito poder. Em vários momentos, né, que vamos estudar sobre Roma, tanto da monarquia ao império, o Senado vai ter um papel importantíssimo. Claro, em alguns momentos ele vai ter menos poderes, mas em muitos momentos ele vai ser a principal instituição, a instituição que vai ter mais poder. E claro, o Senado romano vai expulsar o Tarquínio, tá? Vai expulsar ele e vai proclamar a República Romana. E por que o nome é República? Porque como Roma estava se expandindo muito, né? Os plebeus, a população plebeia, a população urbana estava crescendo muito, o Estado romano, no caso agora, precisava, tá, governar para esses cidadãos romanos, né? E aí ele vai fazer construções, muitas construções, porque agora esse Senado não vai governar apenas para os patrícios, né, que era a principal classe, a classe que tinha mais poder, e a classe que dominava o Senado, que era a principal instituição. Por isso, reis e pública, né, república, tá certo? Eu acho que tem explicando aí no livro de vocês, tá? Aí na página 34 do livro didático, tá? Tem explicando direitinho, tá? Ó, estabelecimento da República. O Senado, que era formado apenas por patrícios, passou a ser considerado o órgão representante dos interesses dos romanos, não só os patrícios, romanos, todos os romanos que eram considerados cidadãos. Assim, deveria ser responsável por administrar a coisa pública, ou res pública, coisa pública, de todos.
o nome dado aos assuntos de interesse de todos, ou seja, o nome dos assuntos que eram de interesse de todos agora se chamado de coisa pública, por isso que o nome desse sistema político, desse regime político, vai ser agora república ou res pública, certo? Para a administração da cidade, né, que Roma estava se expandindo muito, eram eleitos anualmente 2 magistrados. Né? Magistrados, no caso aqui, pessoal, eram cidadãos que eram eleitos pelo Senado, tá? Claro que vai ter influência também, né, da Assembleia das Centúrias, depois eu explico por quê, porque a Assembleia das Centúrias, mas era o Senado que escolhia esses 2 magistrados, que eram denominados cônsules, e esses 2 iriam governar, né, Roma durante 1 ano, tá certo? Acredito que era 1 ano, tá? E aí, por que eram 2? Vocês podem perguntar, professor, mas por que eram 2? Porque quando era monarquia não era apenas um rei, tá? Então eram os 2 para descentralizar o poder e para um fiscalizar o outro, tá? Então, para descentralizar, um poder, um governante, um rei era centralizado. 2 governantes era um poder mais descentralizado, porque um ia estar fiscalizando o outro, e claro, ainda tinha um Senado também que iria fazer essa fiscalização. Tá bom? Então eram eleitos anualmente 2 magistrados. Tá? E aí, para vocês perceberem como é que passou a funcionar agora o Senado, né, que era a principal instituição, né, da sociedade romana, né, tanto na monarquia como também na República, e depois vocês vão ver também no Império. Tá? Então, a composição desse Senado era somente homens, todos patrícios e com mandato vitalício, ou seja, depois que você se tornasse senador, né, em Roma, você ficaria ali, né, até sua morte, tá certo? Então, percebam aí, né, só homens patrícios, no caso os plebeus não estão incluídos, depois isso vai gerar muita discordância, claro, tá? Porque a sociedade plebeia ela vai aumentar muito, já tendo em vista a expansão territorial, tá? Mas nesse momento era dessa forma e, claro, vai continuar também, tá bom? E aí podemos perceber, né, como é que era essa organização. Os senadores propunham e votavam as leis, eles criavam e eles votavam. Além disso, eram convocados a auxiliar como administradores, ministros ou juízes. Os convocados se tornavam magistrados, ou seja, aqueles que tinham mais importância, né, tinham mais, então não só importância, mas tinham mais destaque e riquezas também, isso é importante, né, acabavam se tornando magistrados. E quem eram esses magistrados? Eram os cônsules, tá? Administravam, presidiam o Senado e comandavam o exército. Por exemplo, em tempos de guerras, um cônsul, não eram 2? Um cônsul ficava comandando o Estado politicamente, né, todas as questões, né, da administração de Roma, e o outro cônsul iria para o combate, iria para a guerra, iria comandar o exército, certo? Tinha o pontífice máximo, né, que no caso aí seria a questão da religião, né, liderava todos os sacerdotes romanos, tá? No caso ele era o pontífice máximo, não esqueçam, não confundam, a gente não está falando aqui de igreja católica, não. A igreja católica vai ser um pouquinho depois, alguns séculos depois, na realidade. Mas aqui no caso seria os sacerdotes, né, a religião, né, a questão da religião politeísta romana, certo? Tínhamos os pretores, né? Pretores eram aqueles que aplicavam as leis, tá? Era uma espécie de juízes, tá bom? Eles iam lá e aplicavam essas leis, tá bom? Tinha os questores, são nomes estranhos, né? Difíceis. Os questores, eles administravam os recursos financeiros da cidade, tá? Era uma espécie de tesoureiros, né? Então, eles que administravam esses recursos, né? Eram pessoas bastante importantes, tá bom? Vamos ter também os édices, ou edil, né? Pode ser chamado aí dessa forma, tá bom? Eles eram
responsável, e até o nome já diz, né? Edificações, né? Responsáveis aí pela infraestrutura urbana, pelas construções, né? Pela logística de onde iria construir ou não, tá? Então eram os edis, o edil, que faziam aí, eram eles que eram responsáveis por essas infraestruturas e pelas diversas construções que aconteceu, né, em Roma nesse momento da República Romana. Tínhamos os censores, tá? Eles eram responsáveis pela contagem da população e por garantir a moralidade pública. Então, censores, se a gente pensar bem, vem pelo nome censura. Então, por exemplo, além de eles contarem a população, lembrando, Roma estava se expandindo muito, né? É na República Romana que Roma vai chegar, né? Eu vou já mostrar o mapa para vocês, onde chegou, com aumento territorial, com conquistas territoriais e também com um aumento populacional muito grande. Então, os censores serviam também para contabilizar, aí, para contar essa população, de onde vinham, né? Por onde vinham, de onde vieram, quanto tem, tá? E também por garantir a moralidade pública, ou seja, se essa população estivesse tendo um comportamento inadequado, os censores iam lá e puniam essas pessoas. Censores, censura. Você não pode, né, as pessoas em Roma não poderiam extrapolar, né, os costumes romanos. Serviu não só para as pessoas que estavam chegando, como também para as pessoas que já residiam na República Romana, certo? E tínhamos, em alguns casos, os ditadores, né? O Júlio César, depois vocês vão ver, né, vai ser um ditador, tá? E aí ele vai concentrar poderes em tempos de crise. No caso, ele ia ter aí um mandato de 6 meses, tá? A República Romana estava em crise. Um ditador era escolhido pelo Senado e esse ditador ia governar durante 6 meses com poderes ilimitados. Se essa crise não passasse, né, iria governar aí por mais 6 meses, no caso ia ser renovado, certo? Então eu governava por 6 meses, depois por mais 6 meses. Depois que acabasse a crise, voltava novamente aí para a normalidade, né, dos cônsules, certo? Então essa era a estrutura do funcionamento do Senado romano, tá bom? E aí vamos, pessoal, agora para a expansão territorial. É aquilo que eu falei para vocês, né? É nesse momento que Roma ela vai expandir, né, seus territórios. Se vocês perceberem no mapa, tá? Se vocês perceberem no mapa, olha onde é que Roma estava localizada nessa parte esverdeada, tá? Tem o nome Itália ali, tá bom? Mas vocês podem ver que Roma está, eu vou passando a setinha, vocês, deixa eu ver aqui. Ó, Roma está localizada aqui, tá bom? E aí, pessoal, é nesse momento que eles vão expandir muito, vão chegar aqui, ó, a Espanha, né, no caso a Península Ibérica, né, vão chegar aqui, por exemplo, nessa embaixo aqui é Cartago, no caso os cartagineses, tá, nessa parte norte da África, tá bom? Essa guerra aqui está até no livro de vocês, chamada de Guerras Púnicas, tá bom? Eles vão chegar à Macedônia, à Grécia, né, inclusive vão ser os romanos que vão depois derrotar os macedônios, enfraquecê-los, e vão chegar também à Ásia. Tá? Deixa eu colocar aqui a setinha, deixa eu ver aqui. Vão chegar aqui à Ásia, tá? Ásia Menor, se não me engano, acho que é Ásia Menor. Então, o Império Romano ele vai ser, não Império, né? Roma, no caso, nesse momento da República Romana, que vai ser um momento de muitas guerras, de muitos conflitos e de muita expansão territorial, vai chegar, né, a um grande e vasto território, tá bom, desse poder. Claro, isso vai trazer algumas consequências, para alguns positivas e para outros negativos, certo? Então, quem se beneficiava, né, com essa expansão romana? Os patrícios, claro, os generais, políticos e comerciantes, tá? Eram aquelas pessoas que se beneficiavam. Patrício, porque eram eles que participavam do Senado.
eram eles que estavam presentes nos magistrados, eram eles que arrecadavam dinheiro, que decidiam as leis, a arrecadação, os frutos dessas conquistas, né? Tanto eles como os generais, tá? Políticos que conseguiam terras, tá? E comerciantes que acabavam vendendo, revendendo produtos para essas regiões. Então, eram as pessoas que se beneficiavam. Claro, os generais vão ganhar muito poder aí com essa expansão territorial. Aumento de escravizados, no caso aí já, de certa forma, para os plebeus vai gerar uma parte negativa, porque com o aumento de escravizados vai diminuir a mão de obra nas cidades e no campo, então os plebeus, os clientes, lembram, que tinham, né, que faziam esse trabalho agora vão ficar, né, sem trabalhos, sem emprego, certo? Vai prejudicar pequenos e médios proprietários rurais. Esses proprietários vão acabar migrando para a cidade, então vai ter um inchaço populacional na cidade de Roma. Aquilo que eu falei, aumento populacional nas cidades, vai gerar desempregos, né? Vai gerar pobreza para os menos favorecidos. Quem eram os menos favorecidos? Né? Os plebeus, né? Os plebeus, os clientes, tá? Vai se intensificar o comércio de pessoas, não seria o tráfico, porque era algo legalizado. Então, esse comércio de pessoas, pessoal, que eram trazidas de regiões conquistadas, tá? Vai gerar muito dinheiro aí para o Estado romano, tá? E esses escravizados eram homens, mulheres, né, crianças de diversas idades, retirados violentamente de diversas regiões, tá? Principalmente aqui da Gália, né? Estou vendo aqui, ó, se vocês conseguem enxergar, essa setinha aqui, ó, da Gália, né? Os gauleses, né? Os asteriscos, os obelix, né? Aquelas histórias que se tinham. Então, muitas pessoas aí, né, vão ser retiradas dessa região, vão ser trazidos para a região, né, a cidade de Roma, para trabalharem na cidade, no campo, para serem escravizados. Tá? Então, né, essa parte dos conflitos entre plebeus e patrícios, a gente vê em uma outra aula, que aí pode gerar uma confusão de ideias. Tá? Então, retomando aqui o assunto, né, estabelecimento da República Romana, tá? Foi proclamada pelo Senado após a expulsão do Tarquínio Soberbo. República, coisa pública, porque vai governar para os romanos e não só para os patrícios. Os cônsules, né, eram os governantes, eram escolhidos pelos senados, claro que também tinham os ditadores. Tá? Aí vocês verem todos os magistrados, toda a organização, composição, né, desse Senado romano e, por fim, aí a expansão territorial. Né? É nesse momento que Roma vai chegar a ser o que foi, né? Expansão territorial, aumento populacional, tá? E vocês veem aí no mapa, certo? Próxima aula, a gente corrige as atividades e dá continuidade ao assunto, certo? A atividade eu passo aqui na plataforma, tá bom? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.